Mas voltando para o sacrifício era isso, ele era o sacrifício ele é muito bem organizado no templo, ele não é nada que você só pode fazer. E daí quer ver aqui, por exemplo, deixa só, eu tô com essa passagem em inglês, deixa eu só pegar essa passagem em português, rapidinho. Deve ter cada termo em inglês cabuloso, né? Assim, de umas Não, palavras incomuns. é um pouco assim, mas é porque, gente, eu estudei essas coisas em inglês, né? Meu doutorado foi em inglês. E daí algumas coisas o meu Uhum, cérebro fica meio bugado, assim. Eu uhum, peço desculpas. uhum. Mas é o Não. seguinte, então. Então, aqui a gente tem em Hebreus 9, 21 a 23, certo? Fala o seguinte. E do mesmo modo, ele, Moisés, aspergiu com sangue tanto o tabernáculo quanto todos os utensílios do serviço sagrado. E quase todas as coisas, segundo a Torá, são purificadas com sangue, e sem o derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as coisas celestiais, mesmo com sacrifícios, são melhores que estes. O que está falando aqui pra gente? Moisés construiu o templo, que é o primeiro templo, tem dois templos, esse é o primeiro. Quando constrói o templo vai ser construído. Todas as coisas são purificadas com sangue. Então, de novo, aquela ideia que eu falei, né? Por que que o sangue purifica? Porque o sangue tem a essência da vida. Então, é, pensando praticamente, devia ser um horror. Porque era um lugar que passavam sangue o tempo todo, todas as coisas. Então, devia ser Tipo, muito. ó, O aquele quarto altar, dos fundos de um açougue, assim, uma coisa, sei talvez. lá. Não, tinha outros processos, tinha incenso, tinha outras coisas, mas é porque Tá. toda hora que eu penso na praticalidade de lavar tudo com sangue, é tipo. Mas vocês lembrarem, né? A própria passagem de quando Israel está no Egito, quando eles são prisioneiros, os israelitas são prisioneiros no Egito, e que daí Deus fala para eles passarem o sangue do carneiro nas portas, sacrificar um carneiro e passar nas portas, e daí os egípcios não fazem isso, e que morre naquele momento todos os primogênitos do Egito. É também um sacrifício, né? Então também tem essa conexão. E Feito daí, pelo próprio Yahvé, pela própria isso, divindade, né, nesse isso, caso. isso. E daí, é, um dos problemas, né, como eu falei, você tem o templo, é onde as coisas são sacrificadas, o sacrifício acaba com os pecados, essa é a ordem correta das coisas. O problema é que mesmo os sacerdotes, eles nem sempre seguem as regras, e nem sempre, porque eles são humanos, e daí a gente tem que lembrar que humanos são falhos, e o problema de humanos serem falhos é que eles falham, e daí eles pecam. E daí isso é um problema. Por que isso é um problema? Porque daí o templo deixa de ser um lugar purificado, porque se os próprios sacerdotes, que deviam ser as pessoas mais puras, não estão sendo puros, significa que o templo não é mais um lugar purificado. Isso é um problema para os sacrifícios, porque se você fizer o sacrifício num lugar que não é correto, talvez o seu sacrifício não seja válido. E isso vai gerando vários outros problemas, né? E daí, você tem dizer, por exemplo, em Hebreus 9, 11 a 12, vai falar que o Messias apareceu como um high priest, um grande sacerdote, sobre todas as coisas que viriam. E ele vai trazer um tabernáculo, um templo muito maior e muito mais efetivo, não feito por mãos, e não da criação de ninguém. E não é pelo sangue das cabras dos cabritos e das vacas, mas é a partir do próprio sangue do Messias que esse tabernáculo será limpo. Então, olha que imagem forte, né? Assim, então não é uma questão só isso aqui já é, né? O templo está destruído, então eles estão falando, e agora? Não, mas a gente não precisa se preocupar, porque tem um templo que vai ser construído, que vai ser purificado com o sangue do Messias. E ele é um templo celeste, ele não é um templo humano, porque ele não foi construído com mãos de pessoas. Então a gente não precisa se preocupar com o fato do templo não existir mais. Isso vai ser um problema bem grande ali no começo do cristianismo, assim, tipo, e agora, gente, o templo, né? Tipo, os romanos. Tem um besouro no meu cabelo. E É, você concluiu? Não, se você sim, sim. quiser. Não, não, Tá. pode plantar. Uma coisa que passou na minha cabeça ontem, assistindo a série Missa da Meia-Noite, quando o padre comenta sobre o sangue de Jesus que estaria aqui, beba o sangue de Jesus, aquela ritualística que existe, por exemplo, na Igreja Católica.
Eu nem sei, eu acho que existe a crença, né, não lembro se é consubstanciação, alguma coisa assim, tem um termo técnico aí, de que eles acreditam que o sangue de Jesus de fato está ali, o corpo de Jesus de fato está ali na hora do sacramento e tal. É, mas não parece. Eu estou entendendo certo, eu fui católico até os 15 anos, então assim, eu não fui o mais estudioso, confesso, mas eu estou entendendo certo, vendo ali, me lembrando um pouquinho, que eles estão bebendo sangue de Jesus, mesmo que simbolicamente, porque parece até que naquele ritual eles acreditam que se torna de fato o sangue de Jesus, não tem uma coisa assim? Tem a transubstanciação da A carne e do transubstanciação. transubstanciação, porque daí tanto a hoxa é a carne e o vinho é o sangue, né? Que é uma representação, mas tem essa questão. Eu não sou Aí é a teóloga teologia, católica para não é da falar isso história, direito. tá? Aí é mais a Para saber teologia. isso direitinho, assim, a probabilidade de eu falar besteira é muito grande. Mas é claramente dito que é o sangue de Cristo e o corpo de Cristo. Não é bizarro porque pensando, deixa eu contextualizar o bizarro aqui. Ah, Pensando no, na Bíblia hebraica e nas leis que a gente encontra em Levítico, que você inclusive ilustrou previamente, onde você não pode fazer os sacrifícios humanos, etc. Aí entra Jesus como sendo esse sacrifício, o Cordeiro de Deus. E ali também na Bíblia hebraica a gente encontra que não é muito legal você beber sangue. Não tem uma parada assim? Tanto que testemunhos de Jeová usam isso, não comer sangue, como a base bíblica para não receber transfusão de sangue. Tem um pouco essa exegese, né, essa interpretação. Eu só de repente agora conectei esses pontos que estavam separados na minha cabeça. Caramba, eles estão bebendo o sangue de Jesus? Isso não parece meio estranho? então, é porque, e daí a gente entra numa questão aqui do próprio Messias, né? É, porque o Messias, ele é visto como esse grande sacrifício de Deus, e daí não é que as pessoas estão consumindo sangue, só sangue, como sangue proibido na Bíblia, eles estão, é o sangue do Messias, e daí é um sangue específico, não é qualquer sangue, né? E daí você Como vai se ter fosse exceção, agora é uma coisa especial, tá tudo bem. é porque a gente porque tem que lembrar que essa questão do sacrifício e o que os cristãos vão entender, né? Os cristãos vão entender que, além do fato, né, não entende, o templo é destruído, e daí a gente tem duas interpretações diferentes que vão acontecer. Você tem os judeus que vão pensar em sinagogas e tal, e vão reconstruir a sua religião. E você tem os cristãos que vão dizer: sacrifícios não são mais necessários, sacrifícios desse tipo, sacrifícios de animais e tal, não são mais necessários, porque agora teve um sacrifício extremo, o sacrifício maior, que é o sacrifício que, na verdade, todos os outros sacrifícios estavam preparando para, que é o sacrifício do Messias. E o sacrifício do Messias, ele é um evento tão mais importante, ele é um evento tão grandioso que os outros sacrifícios perdem até o sentido perto dele. Então, então por isso que ele é diferente. Daí, por exemplo, a gente vê aqui em 1 Coríntios, de 5 a 7, né, fala que é, não se preocupa na Páscoa, tal, não precisa. Você pode. O Messias, que é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro do Passover, né? Ele foi sacrificado, então a gente não precisa mais se preocupar com outras coisas. Ou então a gente tem em 1 João 2:2, fala que ele, o Messias, ele tá reminiscendo os nossos, ele tá fazendo o sacrifício pelos nossos pecados. E não apenas para os nossos pecados, mas pelos pecados do mundo todo. Então isso vai modificar a forma como o mundo acontece. E daí, e por isso que a lógica dos sacrifícios muda, né? Inclusive me incomoda bastante quando o pessoal fala muito assim, né? O pessoal fala, não, porque o cristianismo sempre fez isso, tal. Eu falo, não, mas a lógica mudou a partir dessa perspectiva. Então, né, você tem uma diferença aqui. E não estou Mas dizendo que. Tupá, Hum, desculpa, pode não, concluir. não, Pode concluir. Tá. pode falar. Uma coisa que eu discuto às vezes com os amigos historiadores que vêm ao canal de vez em quando é justamente sobre aquilo que contam a respeito de Jesus, aquilo que é mitológico, lendário, provavelmente, e aquilo que Aham, provavelmente é histórico, que dá para a gente extrair ali que deve ter acontecido. Eu não sei se você tem experiência com o Jesus histórico, esse recorte assim da história, né? Que tem uhum, colegas
que vêm aqui ao canal e que se dedicam a isso. Eu sei que não É, é o não, foco da sua pesquisa, eu nem sempre nada. brinco que eu acho dos temas mais chatos, o Jesus histórico, É, mas eu sei um tanto. Eu falo, aí a minha questão mas pergunte. agora é um pouco em torno de Jesus acreditava nisso? Ele achava que de fato a sua morte ia resolver esse problema dos sacrifícios, ia de fato limpar a humanidade, fazer essa higiene espiritual? Ou isso foi uma construção tardia dos primeiros cristãos, olhando para trás e tentando conectar com as coisas que liam lá na Bíblia hebraica, entende? Porque eu sei que existem esses movimentos de tentar criar novos sentidos e criar doutrinas e colocar palavras na boca de Jesus. A gente tem evidências disso. Mas e sobre esse lance do sacrifício? Você sabe até que ponto Jesus acreditava nisso? Ou é a galera botando palavras na boca dele? Então, né? Taran, taran, taran. Não tem como a gente saber. A resposta rápida é, não tem como saber. O que que a gente sabe? O que que a gente pode ter certeza? É que Jesus histórico conhecia esses textos. Ele podia não necessariamente saber ler, mas ele conhecia essa tradição. Ele conhecia a tradição que falava tanto do sacrifício, que proibia sacrificar pessoas para outros deuses, mas a proibição de sacrificar pessoas para Deus era um pouco, ela é um pouco menos, né? Quer ver? Eu vou pegar aqui três passagens que eu acho interessante, que é quando as três passagens que proíbem o sacrifício de crianças ou de filhos, né, no judaísmo, no Antigo Testamento. A gente tem, por exemplo, Levíticos 18:21. Não entregue nenhum de seus filhos para ser sacrificado a Moloque, pois você não deve profanar o nome do seu Deus ou do seu Senhor. Então, repare que o problema do sacrifício não está necessariamente no sacrifício, está em ser sacrifício para Moloque, né? É, tá, tá claro aqui. Aí em Levíticos 21:2, o Senhor disse a Moisés, diga aos israelitas, esse a gente já citou, né? Todo israelita ou estrangeiro residente em Israel que entregaram de seus filhos a Moloque deve ser executado e o povo da terra o apedrejará. Então, né, deve apedrejar qualquer pessoa que entregue seus filhos a Moloque. Não tá falando que entregue seus filhos em sacrifício, tá falando que o problema é Moloque aqui. Aí o próximo passagem, Deuteronômio 12:31. Não adorem o Senhor, o seu Deus, como fazem esses povos, porque ao adorarem os seus deuses, eles fazem todo tipo de coisas abomináveis que o Senhor detesta. Chegam a queimar os seus filhos e filhas em sacrifício aos seus deuses. Ok, aqui ele foi mais específico. Aqui ele falou: Deus detesta que queime filhos e filhas. Não pode, né? Ele tá. Aqui foi um pouquinho mais claro, aqui não foi só o problema de Moloch. Mas a questão toda é que o sacrifício humano, embora ele seja proibido, tem as narrativas que ele acontece e isso deixa um pouco ambíguo. E tem questões que não são decididas. Provavelmente, Jesus histórico conhecia essas narrativas, né? Então é provável que ele conhecia essa ideia. Ele conhecia a ideia também, além dessas narrativas, as outras ideias de que as pessoas que é possível uma pessoa se sacrificar em nome de uma nação. Ele conhecia essas ideias também. Então, é possível que ele se sentisse como sacrifício humano? Sim. Posso ter certeza que ele achava que ele tinha que ser? Não sei. Aí não tem como ter certeza, porque, se colocaram as palavras na boca dele ou não, aí também não tem como ter certeza. E daí que a gente precisa entender esses textos não como necessariamente, quando a gente fala deles como fonte histórica, não é no sentido de acreditar em tudo que está escrito neles, mas acreditar, né, que eles é, o que foi colocado, eu sei que você não fala isso, né? Eu sei que isso não era o que você estava querendo falar, não. Mas para a gente lembrar que o que está colocado lá também tem a ver com as expectativas de quem ia ler aquele texto naquele período. Então, as pessoas da antiguidade esperavam ler esse tipo de narrativa ou essa forma dessa narrativa nesse texto. E isso é importante também. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!